Muito bem, pessoal, eu sou o professor Felipe Novaes, esse é o meu canal do YouTube, você pode se inscrever aqui embaixo e se você estiver no Instagram, você pode seguir aqui o meu perfil, curtir a foto e eu queria pedir a você também que você salve esse vídeo, aqui embaixo tem um salvar para você assistir depois, caso você não tenha tempo de assisti-lo agora. Nesse vídeo nós vamos falar sobre pena restritiva de direitos, um tema importante de direito penal, um tema que aparece com frequência no dia a dia do advogado, mas também nas provas de concurso e no exame de ordem. Quando a gente fala em pena restritiva de direito, nós estamos falando de penas que são, em regra, substitutivas. A pena restritiva de direito, ela, em regra, não aparece cominada no tipo penal. Ela é uma pena que vem substituir a pena privativa de liberdade em determinadas situações, quando satisfeitos os requisitos legais que a gente ao longo desses vídeos vai tratar. E é óbvio que para não ferir o princípio da legalidade, embora a pena restritiva de direito não esteja cominada no tipo penal, ela precisa estar cominada. Ou seja, é necessário que ela tenha uma cominação legal, que ela esteja cominada, que ela esteja prevista em algum lugar. Se ela não estiver prevista em lugar nenhum, a gente não tem como falar em aplicação de pena restritiva de direito. Se não existisse o artigo 43, que é o que a gente vai analisar agora, ou se lá na Lei do Meio Ambiente, por exemplo, não existisse lá o artigo 22 ou 23, que comina penas restritivas de direito, ela jamais poderia ser aplicada, ainda que mais benéfica do que a pena privativa de liberdade. Não há pena sem prévia cominação legal. E a cominação legal está aqui no artigo 43. O artigo 43 é que prevê quais são as penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito são, 1. A prestação pecuniária. O que é a prestação pecuniária, pessoal? O próprio artigo 45, deixa eu descer aqui, ele esclarece. A prestação pecuniária é um pagamento em dinheiro realizado à vítima ou aos seus dependentes, ou nos crimes que não têm vítima determinada, por exemplo, um crime ambiental, um crime de perigo coletivo, aplicada em favor de uma entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação penal, em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Claro, para evitar um enriquecimento sem causa, um enriquecimento ilícito por parte daquela pessoa que está recebendo esse valor. Então, se ela depois pega essa sentença condenatória e vai para o cível executá-la, numa ação civil ex delito, ou se essa pessoa já tem um processo no cível, tratando desse mesmo fato em busca de uma reparação do dano, esse valor será descontado dessa reparação do dano. Então, a pena de prestação pecuniária é uma pena que tem, ao final, uma natureza indenizatória, ou seja, uma natureza de reparar o dano que foi causado à vítima, de certa forma, indenizar a vítima por aquilo que ela sofreu ali. A segunda pena restritiva de direito do artigo 43 é a perda de bens e valores. A perda de bens e valores, pessoal, é uma pena de confisco de patrimônio lícito do condenado. Porque o produto do crime, aquilo que ele lucrou com o crime, o patrimônio ilícito dele, ele já perde de qualquer maneira. Então, o que ele vai perder aqui não é o patrimônio lícito dele. O que ele vai perder aqui é o patrimônio não é o patrimônio ilícito, desculpem, o patrimônio derivado do crime. O que ele vai perder aqui é patrimônio lícito. O juiz vai condená-lo a pagar um valor para o Estado e esse valor que ele vai pagar para o Estado sai do patrimônio dele, porque o produto do crime ele já perde de qualquer maneira quando ele é condenado pela prática de um crime. A perda de bens e valores, ela está regulada aqui pelo parágrafo 3º da lei, do artigo 45 do Código Penal, que diz que a perda de bens e valores pertencentes ao condenado dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou o proveito obtido. Vejam, ele até coloca aqui o prejuízo causado ou o proveito obtido como referências para o valor. O que acaba levando você que está estudando a confundir isso com a consequência extrapenal prevista no artigo 91 do Código Penal. O artigo 91 já prevê a perda do produto do crime, já prevê a perda do lucro do crime.
Agora o artigo 91A, que foi incluído pelo pacote anticrime, prevê inclusive que o Ministério Público pode fazer uma conta e chegar à seguinte conclusão: olha, esse cara tem um patrimônio de 10 milhões, mas pelo salário que ele recebe mensalmente, pelo que ele declara no imposto de renda dele, ele poderia ter um patrimônio no máximo de 1,5 milhão. Então, se ele tem um patrimônio de 10 milhões e poderia ter no máximo de 1,5 milhão, significa que 8,5 milhões do patrimônio dele vieram ou podem ter vindo de uma origem ilícita. E se o Ministério Público requerer, o juiz pode determinar a perda desse patrimônio. Isso não se confunde com a pena de perda de bens e valores, ok? Não se confunde com a pena de perda de bens e valores. A pena de perda de bens e valores vai atingir patrimônio lícito, porque o patrimônio ilícito, originado daquele crime pelo qual ele está sendo condenado, já é perdido como efeito da condenação, com base no artigo 91 e agora 91A do próprio Código Penal. Na sequência, aparece a pena de... na verdade aqui, a Presidência da República está com isso aqui errado, né? A limitação de fim de semana não está mais no inciso 3, ela está aqui no inciso 6. Então, depois a gente fala sobre ela, ok? Ela foi revogada aqui do inciso 3, depois foi reincluída lá no inciso 6. Então, vamos pular aqui para a prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade tem natureza realmente de uma restrição de direito, porque até agora a gente estava atingindo o bolso. Até agora a natureza era meio que pecuniária, né, e não de restrição de direitos. A prestação de serviço à comunidade, aí sim, é uma verdadeira restrição de direitos e ela está regulada pelo artigo 46, que dispõe que a prestação de serviço será uma entidade pública, legal, que será pelo prazo, só poderá ser aplicada em condenações superiores a 6 meses, então cuidado, já tem um requisito aqui. Se ele foi condenado a menos do que 6 meses, essa pena não pode ser aplicada, legal? As tarefas são gratuitas, evidentemente, isso não se confunde com o trabalho do preso, isso aqui é prestação de serviço à comunidade com tarefas gratuitas. A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos, então não é em qualquer lugar, legal? É só nesses lugares específicos e não em qualquer lugar, beleza? Então ele não vai cumprir isso em qualquer tipo de instituição. E as tarefas serão aplicadas na razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação. Então, se ele foi condenado a 1 ano, que são 365 dias, ele terá 365 horas de serviços à comunidade para cumprir. Legal? Então, ele terá que cumprir essa quantidade de horas para ele ter a pena dele extinta. Como é que isso é distribuído, pessoal? O artigo 55... Deixa eu descer aqui. Ele dispõe que as penas restritivas de direito têm a mesma duração, aquelas que têm duração, né? O serviço comunitário, a limitação de interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana. Ela tem a mesma duração da pena privativa de liberdade, que foi substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do 46, que a gente já vai analisar. Então, eu vou ter que cumprir 1 hora por dia de condenação durante o meu tempo de condenação. Se eu fui condenado a 2 anos de pena, durante esses 2 anos eu terei que cumprir lá as 730 horas de serviço comunitário, que equivale ao número de dias de condenação que eu tive ali. Então é assim que funciona essa regra, é assim que funciona essa conta, ok? Posso cumprir menos tempo? Eu estou com tempo sobrando, eu posso cumprir 14 horas semanais e assim antecipar o final da pena? O próprio artigo 46 prevê no parágrafo 4º que é possível sim cumprir em menor tempo e assim antecipar o final da pena, desde que ele respeite pelo menos a metade dessa pena. Então é necessário que ele respeite pelo menos o prazo de metade dessa pena. E respeitando pelo menos o prazo de metade dessa pena, ele poderá sim antecipá-la, antecipar a extinção dela, antecipar o final do cumprimento dela. É possível sim fazer isso, ok? Então, pena de prestação de serviço comunitário só para condenações acima de 6 meses, legal? Ela é feita em entidades públicas ou assistenciais, não é remunerada, e é 1 hora de atividade por dia de condenação durante o período da condenação. Mas ele pode antecipar desde que ele respeite pelo menos metade e ela seja maior do que 1 ano. Então, se ela for maior do que 1 ano e ele respeitar pelo menos a metade dela, é possível a ele cumpri-la em menor tempo, sem muitos problemas.
Eu vou encerrar esse vídeo de hoje aqui, porque os temas são mais longos e eu quero explicá-los com calma. E a gente, no vídeo de amanhã, você pode voltar aqui amanhã para pegar o seu vídeo, né? Você vai ter as outras penas explicadas por mim, legal? Se você estiver gostando, curte, comenta, e se você quiser, salva esse vídeo para você assistir depois, para ele não se perder aí no feed e você não conseguir mais encontrá-lo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.